Olá pessoal, então hoje aqui a gente tem o privilégio, né, de lançar a nossa tecnologia dentro do congresso da Fundação, né? Assim, prazer, você me apresentando aqui, sou o Daniel Teixeira, sou hoje sócio-diretor da VIP Health e o nosso desafio aqui nesse congresso está sendo lançar uma audiometria de alta resolução. A gente vai falar mais sobre isso, com enfoque muito claro sobre a atenção ao paciente com zumbido. E aí, para explicar desde o processo que a gente tem, que é um SMD, que é um software como dispositivo médico, falar todo do processo de autorização junto à Anvisa, aplicação clínica dessa tecnologia, experiências do que está sendo executado, a gente vai conversar aqui com dois ilustres audiologistas, fonoaudiólogos ali de formação, para falar um pouco sobre o tema. Hoje aqui que a gente está conversando com muita gente, né? Tá incrível o congresso. Quem não teve a oportunidade de vir, posso falar aí que perdeu aí um congresso bastante interessante, com muita gente, muita pessoa circulando. E aí, mas inicialmente eu vou deixar aqui meus dois colegas aqui à mesa aqui se apresentarem. Vou passar aqui a palavra inicialmente para a Nádia se apresentar, tá, Nádia? Aí se apresenta e depois em seguida aí, Juan, se apresentar também, por gentileza. Olá pessoal, eu sou a Nádia Esperandel, eu sou fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica e educacional e trabalho na VIP Health, onde eu dou todo o suporte técnico e sou especialista nos produtos. Vamos falar Juan, pode se apresentar. Hola a todos, mi nombre es Juan Miguel Fandiño, soy fonoaudiólogo y especialista en audiología. Soy la persona que está encargada del soporte clínico con la empresa Earlogic, que es quien representa la tecnología para el desarrollo de estos procedimientos que nos menciona Daniel. Excelente, pessoal. Então aqui a gente tem aqui a Nádia, né, uma brasileira nata, e o Juan da Colômbia, para a gente bater um papo. Então, para começar um pouquinho disso aí, Nádia, eu queria que você explicasse um pouquinho do tamanho do problema que é o zumbido, né, hoje. Falar um pouquinho de perfil epidemiológico deste problema e como, né, as nossas tecnologias, que falando de audiometria de alta resolução, tinitograma, terapia de som condicionada, pode colaborar com essa população. Ok, bom, a gente sabe que o zumbido, ele acomete aí 20% da população no Brasil e é um sintoma ou até mesmo pode ser considerado como próprio distúrbio devido à complexidade e à incapacidade que acaba gerando nesse paciente. A gente sabe que esse paciente muitas vezes ele não tem aí uma solução. Em alguns casos, ele já passou por diversos profissionais e, infelizmente, em algumas vezes não tem uma solução, uma melhora significativa, né? Então, pensando nesse paciente e nesse sintoma, a gente está trazendo tecnologias inovadoras, né? Como a audiometria de alta resolução, que faz uma pesquisa dos limiares em até 134 bandas frequenciais. Legal. A gente sabe que na audiometria convencional, a gente vai fazer a pesquisa ali de 8 a 11 bandas, né? E na alta resolução, a gente consegue detalhar muito mais esse mapa auditivo do paciente entre as oitavas. Por quê? Em alguns casos, na audiometria convencional, acaba passando um pouco batido entalhes entre essas oitavas, né? E o objetivo é exatamente pesquisar alterações entre essas frequências que já são testadas. Por quê? Porque é importante a gente lembrar que existe uma origem auditiva e a gente precisa realmente identificar aonde está essa lesão. Então, a alta resolução ela vem exatamente para isso, para que a gente tenha detalhes importantes e a partir de reflexões visualizadas apenas em alta resolução, a gente consiga medir esse zumbido com mais direcionamento, tá? E aí seria um segundo software. Mas é importante lembrar que a audiometria de alta resolução, o produto da VIP Health é o primeiro no Brasil, né? Então é uma inovação no Brasil, mas o Juan vai poder falar um pouquinho mais, que isso já é uma experiência em outros países e que essa tecnologia já está implantada há alguns anos, por exemplo, na Colômbia. Então, muito interessante que você fala de uma inovação, né? Estou falando de uma audiometria que não tínhamos aqui no Brasil, né? Temos uma audiometria muito convencional. E aí, Juan, eu queria que você falasse um pouco, né? Hoje, um pouco dos casos que você já teve, né? Eu contaria alguma experiência, principalmente dessa parte diagnóstica. O que você vê de grande benefício
desse diagnóstico para os pacientes com zumbido? O que você destaca? Bueno, como lo comentaba Nadia, lo que se presenta con los pacientes con tinnitus hoy en día, bueno, desde hace algunos años, estaba muy relacionado con la falta de exploración en lo que sucedía en su audición. Sim. Entonces teníamos pacientes que aparentemente tenían audiogramas normales, pero que su principal fuente de consulta era el tinnitus. Y los profesionales de la salud se estaban quedando cortos con la información que estaban recopilando porque no podían generar esa relación entre lesiones auditivas y la percepción de tinnitus. Eso desviaba el foco de atención del paciente. Entonces los pacientes resultaban en otros enfoques, otras intervenciones, sin ningún resultado positivo. Y estas situaciones venían reforzando negativamente el proceso de intervención de los pacientes con tinnitus. Cuando comenzamos a implementar este tipo de estrategias en donde profundizamos el diagnóstico audiológico y buscamos esa relación de lesiones auditivas tal vez no exploradas con la presencia de características de tinnitus que realmente se parecen al tinnitus del paciente, podemos confirmar la hipótesis. Para el paciente es una primera descarga diciendo, ok, Exato. está bien, llegué a donde de verdad me explicaron qué es lo que está sucediendo. Já é um benefício incrível, né, para o paciente, Ya né? ese es un beneficio grandísimo, Sim. poder reconocer de dónde viene realmente la situación, porque me pudieron dar una explicación completa de la situación, encontrando una relación que es casi idéntica. Y ahí pasamos a ese segundo punto, ¿no? No solamente me interesa tener más puntos de medición de cómo está escuchando el paciente, Sim. sino también me interesa tener más opciones en aspectos de caracterización, porque eso permite que esa amplia información que tomé en un primer momento se convierta en la guía de lo segundo. ¿Por qué se está presentando el tinnitus? ¿Cómo suena el tinnitus o el zumbido en los pacientes? Entonces, claro, esta es la parte más tangible para los pacientes, la caracterización psicoacústica en alta resolución, que es la que estamos utilizando con el tinnitus LES y pues con el procedimiento de tinnitograma. Porque para el paciente se convierte en la identificación de la huella digital sonora de su sonido. Cuando yo logro con mucha precisión demostrarle al paciente que eso que está experimentando tiene una relación física con unas características gracias a este programa, el paciente cierra ese primer ciclo y pasa lo que tú dices. Se obtiene un primer beneficio y es entender el por qué estoy yo experimentando esta situación. Es el primer paso. E de allí... Ou seja, o paciente, eu não sou louco. O paciente fala, eu não sou louco. Esse som fantasma, Exato. esse ruído que vem, existe uma explicação muito clara, uma deflexão, uma evidência, que é a primeira identificação, e logo em seguida você consegue fazer uma correlação Exacto. dessas informações. Exacto. Muito Y bom. de ahí se abre o se ha venido abriendo una puerta. La puerta es hasta antes de la llegada de la tecnología, que ya llevamos 10 años en Colombia, se venía hablando de enfoques terapéuticos basados en amplificación auditiva o uso de dispositivos implantables como los implantes cocleares o algunas terapéuticas, digamos que no tan aceptadas por algunos pacientes, más basadas en un proceso de adaptación emocional y Sí. cosas como estas. Sin embargo, no todos los pacientes se acomodaban a estas estrategias que existían ya en el mercado. Eso quiere decir, el que no tenía tanta pérdida auditiva como para el uso de un aparato o como para el uso de un implante coclear, estaba en un intermedio, en un limbo, donde no recibía ni todo el beneficio del audífono, ni un beneficio de una cirugía, y básicamente el audiólogo se quedaba también con las manos atadas, se resignaba de pronto a dar otros enfoques más basados, como lo mencionábamos ahorita, en la modulación de la molestia y cosas como estas, pero se obviaba lo auditivo, porque no había un alcance para ese abordaje auditivo. Sim. Cuando llegamos con la tecnología, lo que aparece es la oportunidad para todo este grupo de pacientes de tener un abordaje a partir de un seguimiento audiológico basado en sonido y que tiene relación
con la disfunción que está presentando. Entonces, es una nueva oportunidad que se presentó en el mercado y a partir de esa nueva oportunidad hemos tenido miles de pacientes que han tenido la dicha de contar con una buena rehabilitación, de contar con cambios en la percepción de su tinnitus y con disminuciones en el nivel de discapacidad. Entonces, es una oportunidad dentro del pool que están manejando hoy en día los audiólogos en Colombia para que los pacientes puedan avanzar realmente, no solamente en tal vez una adaptación en algunos comportamientos y en algunas emociones que se presentan frente al tinnitus, sino con una oportunidad de que fisiológicamente la situación cambie. Vamos a mencionarlo porque es importante decirlo. No es apuntar hacia tinnitus cero, pero sí es apuntar a tinnitus mejor. Exato. Muito bom. E aí, Nádia, você vê, o Juan comenta dessa porta aberta, né? Essa porta aberta para uma nova possibilidade. E aí, como que você vê a aplicabilidade hoje, né? Dentro de uma realidade brasileira que a gente tem hoje, qual o problema? A gente pensa num paciente com zumbido, tá? Que ele fez uma bateria de exames, e esse paciente não vê ali, né? Não tem uma perda ali. Como que você vê isso aplicado à nossa realidade? Ou seja, como que isso se aplica o dia a dia, né, da prática clínica? Seja do otorrino, do otoneuro, do fonoaudiologista, assim por diante. Bom, então são dois passos importantes e diferentes, né? O diagnóstico, ele é indicado para todo paciente que tem zumbido, sim, né? Principalmente aqueles em que, quando a gente olha nesse audiograma, não existem evidências muito claras de um acometimento que gere tamanho incômodo. Então, a gente tem audiogramas com deflexões muito pequenas ou perdas mínimas e uma incapacidade muito grande do paciente. Então, ela vem exatamente para a gente detalhar, né? Detalhar e poder realmente, como o Juan falou, utilizar esses achados como uma ferramenta de aconselhamento. Tá. Então, a gente sabe que toda terapia, toda terapêutica, é muito importante que o paciente entenda e seja informado sobre o que ele realmente tem. E quando a gente consegue tornar isso mais objetivável, né? Então eu consigo mostrar para o paciente que existe uma lesão, que aquela lesão está naquela região, o paciente já começa aí uma jornada e a possibilidade dele ter êxito é muito maior do que aquele paciente que não recebe essas informações, né? Então, aqui, o que a gente tem visto na realidade do Brasil? Que esse paciente, muitas vezes, ele é o paciente refratário. Ele já passou por diversos serviços, já passou por diversas avaliações, como você já falou, já fez um monte de exames e ainda não sabe o que tem ou tem dúvidas, né? Sim. Esse paciente, ele vai ter a possibilidade de ter um maior esclarecimento e o profissional de poder entender também aonde realmente existe uma lesão, e como vai ser o direcionamento desse paciente. Então, a avaliação, ela vai auxiliar o profissional a direcionar melhor qual é o profissional mais indicado para essa reabilitação. Então, se a gente tem lesões importantes, severas e extensas, a gente sabe que o padrão ouro é a amplificação sonora. Agora, como o Juan mesmo disse, uma audição, né, com uma perda mínima e deflexões muito sutis, né? Ou até mesmo assim muito específicas, sim, sim, né? A gente consegue fazer uma avaliação maior nesse paciente, mais detalhada e de acordo com os resultados, através de uma anamnese específica para zumbido, aplicação dos questionários validados, como o THI, TRQ e a escala visual analógica, a gente consegue eleger esse paciente se ele tem ou não os critérios para uma terapia sonora, que seria aí o segundo software, né? Então a gente tem dois caminhos, o diagnóstico, que é a audiometria de alta resolução, junto com o tinnitus less, que vai fazer o tinitograma desse paciente. Então a gente vai fazer... muito conhecido aí como acufenometria, né, no dia a dia da prática hoje, né? Sim, a acufenometria, mas de uma forma mais direcionada, porque a gente vai ter os achados da microaudiometria e a partir desses achados a gente consegue pré-programar um som que tenha uma maior probabilidade de ser o som de equiparação do zumbido.
Bom. né? Então, com achados, e aí o que isso na prática tem nos mostrado? Que o exame acaba sendo um pouco mais rápido, né? A gente sabe que a cufenometria é um exame que em algumas, a gente sabe que não é sempre, mas em alguns casos gera uma insatisfação do paciente, porque nem sempre o que ele sente é o que a gente consegue oferecer para ele fazer a equiparação. Então, essa solução ela vem para diminuir o tempo, né, e para trazer realmente uma maior satisfação para o paciente. E aí, a jornada do aconselhamento, sendo positiva, vai ser muito mais fácil dele ter benefícios aí com a terapêutica, independente de qual vai ser a terapêutica que vai ser selecionada, direcionada. Muito bom. Aí você fala um pouco, né, de terapia de som condicionada. Aí, Juan, queria que você me explicasse uma coisa. Quando a gente fala de terapia de som, eu tenho uma gama. Juan, isso é o quê? Isso é habituação? Isso é mascaramento? Esse som condicionado, o que é? Eu queria que você detalhasse um pouquinho numa ordem de explicação. Aqui tem a terapia sonora. E aí, como que ela se encaixa, né? Qual que é a diferença dessas outras questões? Dessa parte de tratamento, para deixar muito claro ali, cada um, acho que tem a sua aplicabilidade, muito clássica, né? Mas como que ela se diferencia, né, dos demais? Sí, cuando uno habla de terapias sonoras para el tinnitus, uno habla básicamente de dos grandes grupos. Uno habla de algo que es terapia acústica activa, ¿sí?, y otra que es terapia acústica pasiva. La terapia acústica activa depende de procesamiento cognitivo del sonido por parte del paciente. Son ejercicios atencionales, ejercicios de ubicación, discriminación, memoria. Entonces eso implica que el sonido que se le entrega al paciente tiene un procesamiento. Y por otra parte tenemos la terapia acústica pasiva. Dentro de la terapia acústica pasiva entonces está el no procesamiento del sonido. Simplemente es que el sonido llegue y tenga un efecto fisiológico sobre el sistema auditivo. Entonces digamos que un ejemplo muy fácil y claro es el uso de la amplificación auditiva. Porque en los pacientes que tienen una lesión significativa que compromete su comunicación, al colocar un aparato auditivo, el tinnitus cambia de forma inmediata. Esa es considerada una terapia acústica pasiva, Sí. porque se presenta una compensación inmediata sin necesidad de que haya un procesamiento de la señal que está recibiendo el sistema. Entonces digamos que en eso se componen las terapias acústicas pasivas. Ahora digamos que distanciándonos de esta amplificación, que decíamos que no todos los pacientes tienen ese beneficio que yo mencionaba, y es precisamente por eso que aparece el REVE. Lo que se ha investigado en esta terapia acústica pasiva que se desarrolla con la tecnología REVE es la activación de ciertos mecanismos que todavía se encuentran presentes en el sistema auditivo, aunque éste esté lesionado. Entonces, ese principio se encuentra en la literatura como enriquecimiento de ambientes acústicos. Eso nace más o menos como sobre los 90. Es una línea de investigación que inicialmente se llama sonido condicionado. La llaman con un fenómeno como resistencia adquirida al ruido, en donde comienzan a ver, primero en animales, que con la estimulación acústica los órganos auditivos de los animalitos ganaban propiedades, eran más resistentes, se deterioraban menos, ganaban función. Entonces ese fenómeno comenzó a llamar la atención de muchos investigadores, inicialmente más pensando en el tema de ruido. Ya avanza en el tiempo y se logra ver cómo el uso de sonido dosificado, guiado a algunas partes del órgano de la audición, tiene unos efectos funcionales. Entonces hacía que las células no solamente funcionaran mejor, se deterioraran menos, sino que también funcionalmente eran mejores que las otras que nos estimulaban. Sí. Entonces, digamos que en diferentes exámenes se podía evidenciar cómo esas células tenían una ventaja de aquellas que no se estimulaban. Ya avanzando y bajo ese mismo principio de que tenía un efecto funcional dentro del sistema auditivo, comenzaron junto con investigaciones de tinnitus a analizar si en el tinnitus yo tengo un proceso donde hay un daño periférico y ese daño periférico genera todo un proceso neuroplástico, células, neuronas, representación cortical,
¿por qué no utilizar este mismo principio que ha demostrado que genera cambios en la fisiología auditiva para buscar revertir el proceso? O por lo menos permitirle al cerebro adaptarse mejor y que el tinnitus sea menos intrusivo. Y comienzan a desarrollar las investigaciones en torno a enriquecimiento de ambientes acústicos y tinnitus y sonido condicionado y tinnitus. Dentro de esta línea de investigación aparece un investigador que es quien desarrolla la tecnología de Earlogic, que se llama Sam Kwak. Sam Kwak es un músico, ingeniero de sonido, tiene maestrías en física, bueno. Y él se interesa mucho por el detalle de cómo funciona nuestra audición, el detalle de por qué nos están midiendo todos los puntos que sí podemos medir. Extremamente complexa nuestra audición, ¿no? Una cosa... Exactamente, y complexa. Entonces, además de interesarse por cuál es la definición real que puede tener nuestra audición, se interesa en cómo utilizar el sonido, no solamente para amplificar, o sea, sino como medio terapéutico. Encuentra este proceso de enriquecimiento de ambientes acústicos y en lo primero que piensa es cómo sacar provecho de ese principio, pero teniendo en cuenta que nuestra audición funciona de una forma mucho más fina que como nos la venden normalmente. Exacto. Y ahí aparece la utilización de ese principio de enriquecimiento de ambientes acústicos, o lo que conocemos como la terapia de sonido condicionado, dentro de o para el manejo del tinnitus. Entonces se comienzan a hacer estas estimulaciones en búsqueda de que los remanentes auditivos se activen, y adicional a que se activen de forma diferenciada, promuevan un proceso neuroplástico. Y eso represente cambios para el paciente en términos de cómo se presenta su tinnitus, qué tan molesto es su tinnitus, qué tan discapacitante es su tinnitus, y se puede obtener una medida que es, digamos, el estándar para determinar qué tan bueno o qué tan satisfactorio puede llegar a ser una intervención, que es qué tanto reduce la discapacidad, qué tanto reduce esa molestia inicial posterior al uso de esta estrategia de tratamiento. Lo que se ha visto hoy en día es que con la implementación de esta estrategia se logra en los pacientes cambios de 2 a 3 niveles en los niveles de discapacidad. Eso quiere decir que llegan los pacientes en niveles de discapacidad altos, grado 4, grado 5, que eso es severo o catastrófico, y logran terminar su proceso de tratamiento en grados leves. Entonces se está buscando una disminución significativa de la discapacidad de los pacientes, y acompañado a eso se sigue en la investigación de cómo los pacientes perciben cambios en cómo suena su tinnitus, qué tan frecuente es su tinnitus, qué tan molesto es su tinnitus, en que el tinnitus esté presente en los 2 oídos, o que pase de estar en los 2 a solamente presente en uno y menos molesto, cosas como esas que se presentan frente al uso de la estimulación. Es muy importante mencionar que el tratamiento no basa su uso en dar un sonido prescrito para el paciente y dejar al paciente 6 meses hasta un próximo control. Nunca más volte, ¿no? Exacto. No es eso. El tratamiento es personalizado en la medida en que avanza con el paciente. Al tratamiento se le dan periodos de 15 días, buscando que el paciente tenga un retorno, y en ese retorno se puedan volver a hacer las mediciones necesarias. Ótimo. Se pueda validar con el paciente qué tal se percibe el cambio y se pueda modificar la estimulación. Entonces, de alguna manera es no solo personalizado, sino también progresivo, buscando los cambios neuroplásticos en el paciente. Não, muito bom. Então a gente já falou o quê? A gente falou já de uma parte de todo um perfil epidemiológico, né, de zumbido, de uma doença que tem uma doença não, né, uma condição clínica, né, que tem um impacto muito grande na população. A gente fala de uma audiometria de alta resolução que consegue ver o que outras audiometrias não viam no passado aí. E isso tudo é visto a partir de um cross-check ali, né, uma verificação por um tinitograma ali que a gente fala muito semelhante a uma microfonometria. E aí você veio e trouxe essa diferença toda dos princípios, né? Falou de enriquecimento de ambientes acústicos, terapia de som condicionado para buscar uma neuroplasticidade, e você começou a falar como que isso é feito. Nádia, eu queria entender com mais detalhe como que você conduz esse paciente. Ok, o paciente é uma terapia que a gente sabe muito de cada... Eu acredito que não seja uma terapia para todos os pacientes com zumbido.
Mas como que eu conduzo esse paciente agora na minha prática clínica? Porque o Juan falou assim, olha, retornos, vindas, mas de uma forma um pouco mais detalhada. Como que eu tenho que trazer esse paciente, aproveitar todos esses reencontros que tem com fonoaudiólogo, perdão, também, usando essa cóclea digital? Como que funciona isso no dia a dia da prática clínica? Certo, então assim, aquele paciente que está dentro dos critérios de indicação da terapia, ele vai ser informado sobre o que realmente o que ele tem, né? A gente vai utilizar a própria cóclea digital para ser uma ferramenta de aconselhamento, e ele sendo candidato à terapia, a gente vai programar um som direcionado para aquela região em que há uma lesão, né? Então, não é, por exemplo, uma terapia de mascaramento, em que não existe uma especificidade frequencial para estimulação, não é uma terapia de habituação, porque a gente não está querendo filtrar, a gente está querendo exatamente fazer o caminho contrário, né? Então, a gente está querendo o quê? Uma elevação da viscoelasticidade e da eletromotilidade dessas células. Então, eu preciso ter uma saúde residual celular, né, para que através dessa fisioterapia eu consiga... Não é que as células estão mortas, né? Não, que a eu preciso ter... Todas estão mortas. Sim. Então, assim, pensando que a gente vai... o objetivo é a neuroplasticidade, eu preciso ter uma saúde celular, né, que consiga potencializar essa função dessas células. Sim. E a gente vai fazendo esses encontros a cada 15 dias. E o que a gente verifica é que nos retornos é importante fazer uma nova microaudiometria, uma nova audiometria de alta resolução e reprogramar esse som de acordo com os achados da micro feita naquele controle, né? Então, a gente nunca programa esse som baseado ali na audiometria que ele fez lá no começo do tratamento. Então, nos retornos, a gente vai utilizar exatamente essa reavaliação para que seja ainda mais personalizado. E o que a gente observa é que existem mudanças temporárias desses limiares, a gente consegue identificar, o fonoaudiólogo consegue identificar e reprogramar esse som para que o paciente faça uso por mais 15 dias, retorne e todo esse processo continue. Então, sempre vai ter uma reavaliação, uma programação, o uso do dispositivo, do som. Quanto tempo, Nádia, uso? Como que é o tempo do uso do paciente? A terapia, ela tem aí, como ela está visando a neuroplasticidade, a gente sabe que precisa de um tempo aí razoável, em torno de 6 a 8 meses, né? Tá. Mesmo que o paciente tenha melhoras antes desse tempo, é importante que ele continue fazendo a estimulação para que realmente aconteça essa reorganização agora de maneira bem adaptada. E o tempo da estimulação que você fala exatamente? São 40 minutos, 2 vezes ao dia, então totalizando os 80 minutos da fadiga auditiva, para a gente não ultrapassar esse tempo, né? O paciente faz uso durante 15 dias, 2 vezes ao dia, retorna, a gente reprograma e ele continua fazendo o uso agora de um outro som, né, de filtros cocleares. Então a gente vai ativando filtros cocleares baseado nos achados da audiometria de alta resolução. Show, muito legal. Vou fazer um parênteses aqui, eu tô me sentindo um aquário, entendeu? Passa várias pessoas aqui, então eu tô me sentindo o peixe lá de casa, o pessoal passa pelo aquário aqui, eu tô quase fazendo pose de peixe. Mas vamos lá. Juan, agora perguntando para você um pouco dessa experiência prática, né, de resultados. A gente falou parte diagnóstica, tratamento. Queria que você falasse um pouco de resultados de tudo isso, né? Porque eu estou comentando aqui, fizemos um diagnóstico, né? A parte diagnóstica tem uma aplicabilidade para um grupo maior de pacientes, mas quando a gente fala de tratamento, você falou de princípios, fisiologia muito específica. E a Nádia colocou a parte de protocolos, de como fazer, como executar, de uma forma muito detalhada. Ou seja, a gente vê vários controles aí, né? Uma forma muito rigorosa de como eu conduzo esse paciente. Tô derrubando aqui. Alô, alô. Uma forma muito rigorosa. Mas e a parte de resultados? Resultado, reincidência. Como que vocês hoje acompanham esses pacientes? Bueno, ahí hay varias cosas que digamos que vale la pena resaltar. Una es lo que se ha encontrado en los estudios colombianos.
En los estudios que se han hecho en Colombia de validación de uso de la tecnología con pacientes candidatos, se han encontrado cambios de 2 a 3 grados en cuestionarios como el Tinnitus Handicap Inventory, Tá. de 1 a 2 grados de diferencia en cuestionarios como el Tinnitus Reaction Questionary, y diferencias en lo que los pacientes califican en la escala visual análoga de cómo perciben su tinnitus. Eso más o menos se han detectado diferencias de 7.4 unidades de diferencia de lo que refieren los pacientes como el tinnitus inicial y el tinnitus final. E só te interrompendo, né? Então destacando essa importância, né? Existe uma aplicação de ferramentas validadas como THI, EVA no começo do tratamento, ao longo do tratamento y al final del tratamiento. Sí, se hacen normalmente como el tratamiento tiene un periodo de 6 a 8 meses, se hacen iniciando para tomar una línea base de identificación de la molestia general para el paciente y del impacto que este tiene. Sí. Se hacen sobre la mitad del tratamiento para poder validar qué tal avanza el paciente y si es necesario remodificar la estrategia de tratamiento o las estrategias que se estén utilizando adicionales con el paciente, y se hace sobre el final de tratamiento para validar digamos que el efecto completo del proceso. El proceso se hace durante 6 a 8 meses. Eso no significa que los pacientes terminen muchas veces su estimulación sobre ese momento y ya quedemos, digamos que en un proceso de remisión total. Muchas veces los pacientes terminan en ese proceso, ellos se quedan con una estimulación personalizada. Es, por decirlo así, el resumen de todo lo que se ha hecho durante esos 8 meses para que el paciente tenga una estimulación a su medida de uso, tal vez cada cierto tiempo o a demanda, ¿sí? Porque pues hay que tener en cuenta que los pacientes cuando llegan al proceso de tratamiento son pacientes que tienen un tinnitus persistente crónico. Entonces estamos frente a una situación que ya se cronificó, que muy probablemente va a seguir acompañando al paciente, pero que lo que estamos buscando es que aunque acompañe al paciente como todas estas otras enfermedades crónicas, lo haga con el menor impacto posible y se mantenga en ese mínimo impacto. Entonces, finalizando el tratamiento, muchas veces a los pacientes se les está dejando su dispositivo junto con la estimulación personalizada y se programan controles anuales o semestrales dependiendo de cómo haya avanzado el Como paciente. uma doença qualquer, né? Ou seja, se eu tive uma doença cardiovascular, um infarto, não significa que eu coloquei uma mola, um stent, algo dentro da minha coronária, que eu nunca mais terei doença cardiovascular. Se eu não parar de comer, se eu não emagrecer, se eu não parar de fumar, eu vou ter aquele evento. Eso es importante. Eso es importante. Digamos que no hay que concebir en estos casos de estos pacientes donde ya tenemos una condición crónica no transmisible, no hay que concebir esta situación como lo contrario, ¿no? Como las enfermedades que son agudas y transmisibles, Sí. como los resfriados. Los resfriados suelen ser transitorios, pasan, normalmente se tratan, o las enfermedades infecciosas normalmente se tratan, desaparecen por completo y el episodio termina de pasar. En estos pacientes la transición de su condición es diferente. Entonces estamos más parecidos a este tipo de situaciones como las enfermedades cardiovasculares o como las enfermedades de disfunciones metabólicas en general. Correto. Uma doença crônica, né? Podemos chamar de uma doença que ela tem ali um impacto genético, sim, muitas condições comportamentais, né? Porque a gente tem uma parte genética e uma parte comportamental. Quando as duas se encontram, Sí, hacen sin duda que el proceso para el paciente sea mucho más desafiante, sim, pero precisamente también por eso entran dentro de los procesos de rehabilitación. Los procesos de rehabilitación lo que buscan es mejorar la gestión y disminuir la discapacidad asociada que se está presentando. Entonces, de cierta manera, también se están trabajando sobre muchos comportamientos que se han generado de forma automática en el paciente, sin dejar la base, sin dejar que el tinnitus se está presentando por una dolencia o una afectación auditiva. Entonces, lo realmente interesante de esto y lo que, volviendo a la pregunta, puedo yo comentar de lo que ha sucedido en Colombia es cómo al paciente con esta condición crónica no solamente se le rezaga a modificar su parte conductual, sino también
se busca una estrategia fisiológica que ayude a que su situación sea más llevadera. Entonces, de alguna manera, yo muchas veces lo comento con colegas míos en Colombia, es como si yo al ir al médico con un dolor crónico, el médico me dijera, no, tienes que modificar tu comportamiento frente al dolor, pero no hay nada más. No hay medicina, no hay fisioterapia, no hay formas de estimular eso para que el dolor cambie, no hay nada de eso, solamente modifica tu comportamiento. Pues eso hace mucho más difícil para mí afrontar algo que realmente me está afectando y que es muy desafiante y que está afectando otras esferas de mi vida como persona. Ahora sí, yo voy al médico, por ejemplo en este caso del dolor, y el médico me dice, no, sí, hay que mejorar ciertos comportamientos que te van a ayudar tal vez a tener un mejor afrontamiento al dolor, pero también vas a tener esto que de por sí tal vez no haga que el dolor sea 0, pero sí haga que el dolor pase de un 10 a un 5 o a un 4, mi capacidad comportamental va a ir de la mano con eso. Y eso es lo que hemos venido experimentando también en Colombia. Hemos venido experimentando cómo para el paciente es mucho más sencillo transitar esa ruta de mejora, de gestión, de rehabilitación del tinnitus, cuando su tinnitus también presenta algunos cambios. Cuando el tinnitus ya no es en los dos oídos, cuando el tinnitus es un poco más bajo, es un poco más frecuente, se combina con el ruido ambiente mucho más fácil, no tiene un papel tan protagónico todo el tiempo, y eso es porque fisiológicamente también el sistema ha tenido la posibilidad de acomodarse. Sim. Aí já mandando um espanhol do Juan, quando ele é mais barro, câmbia, não câmbia. Aí, o que eu quero ouvir agora da Nádia? Nádia, parece-me que é o seguinte, eu tenho aqui um paciente com zumbido, certo? Tem uma proposta diagnóstica, uma proposta de tratamento. E eu tenho aqui um final de tratamento. E esse paciente vai percorrer toda essa jornada, certo? Sim. Quer dizer que ele vai percorrer assim, olha, você tem zumbido, aqui está a opção de diagnóstico e tratamento. Ele faz um caminho simples e linear, tem barro e altos. Como que funciona isso, né? Até porque a gente... Porque assim, acho que esse é o grande desafio. Essa é a importância, né, de um profissional, um fonoaudiólogo com formação em áudio, com especialização em zumbido, para que ele saiba conduzir. Porque a terapia sonora, importante, terapia de som condicionado, um diagnóstico vai colaborar. Mas qual que é a importância aí do profissional para conduzir esse paciente do ponto A ao ponto B? O ideal seria que todos os pacientes tivessem aí melhoras, progressões lineares, né? Esse seria o ideal, seria uma jornada muito mais fácil. Sim. Então, que a cada controle esse paciente relatasse benefícios, né? Ganhos, e que a gente conseguisse, inclusive, medir, né? Um zumbido menos intenso, um zumbido um pouco menos agudo. Então, a gente consegue medir dessa forma, né? Porém, o que a gente observa é que durante essa jornada, o paciente nem sempre apresenta melhoras progressivas e lineares. Podem acontecer, sim, fatores externos, né? Distúrbios aí que podem estar junto com o zumbido, que podem... O que são fatores externos? Para a gente não colocar como ciências ocultas naturais, né? O que você chama de fatores externos? Fatores externos, por exemplo, uma gripe, né? Uma função tubária aí prejudicada, ou alguma internação, alguma doença em si. Fatores, né, da vida, como bater o carro. Exatamente. E aí bateu o carro, o nível de estresse aumentou, esse paciente acaba tendo uma qualidade menor de sono, dorme menos, o estresse aumenta a ansiedade, a gente tem aí um aumento do nível de cortisol. Então, o que acontece? Fatores externos podem se interferir, né, nessa jornada do paciente, e é importante que o profissional que está acompanhando o paciente, ele tenha essa visão mais global. Nós não estamos apenas tratando de um ouvido e gerando um som, né, para uma estimulação acústica. A gente está, sim, fazendo essa parte importante, né, da terapia sonora, mas junto com isso, o acompanhamento global, integral desse paciente. Então, durante todos os controles, é importante retomar
quando o paciente relata alguma piora, a gente tentar identificar juntamente com o paciente o que aconteceu, se teve realmente algum episódio que pode ter sido um gatilho para essa piora, fazer esse entendimento com o paciente e muitas vezes fazer essa abordagem não só auditiva, mas também trazer outros caminhos para o paciente, para que ele entenda que o tratamento pode sim ter altos e baixos, mas que o objetivo do tratamento final é oferecer uma melhor qualidade de vida. Então, o objetivo, a gente não fala em regeneração, a gente fala em restauração, mas é importante que esses fatores comportamentais, esses fatores externos, sejam sempre levados em consideração e que essa relação terapeuta e paciente seja sempre muito fortalecida, até para que esse paciente precisa ter uma certeza de que está com o profissional correto. Fortalecida e guiada, né, por todas as ferramentas que você acabou de citar. Pessoal, a gente está seguindo aí para os finais aí, né, para os últimos minutos. E assim, né, tudo que a gente falou aqui agora de ferramentas e tecnologia, o que a gente quer destacar aí? Primeiramente, toda a parte de regulatório dessas ferramentas, né, eles já foram aprovados. A gente tem a aprovação do FDA, né, onde acontece já. A gente tem a aprovação da Envima, que já acontece na Colômbia de longa data. E a gente já recebeu também as aprovações todas da Anvisa. Então a gente quer deixar bem claro, né, que tudo isso foi colocado, tudo isso está disponível já também para uso, desfrutar ali, né, para o paciente. De uma forma muito positiva, muito séria. A gente tem aí a Nádia, que muito bem colocou, né, com a formação dela, fono. Nós temos uma relação muito próxima com a Colômbia, por meio do Juan Miguel, que tem uma experiência incrível ali na parte de atenção ao zumbido, discutindo casos, conversando, falando sobre, né? Todo o suporte, né? Todo o suporte que a gente fala. E aí, a gente está já em alguns clientes, a gente queria chamar que você que está com dúvida, você quer saber mais sobre a ferramenta, você quer conhecer e como você pode levar essa tecnologia para o teu paciente, para que ele possa se beneficiar também. A gente tem total clareza que aqui não nasceu a solução para todos os problemas do zumbido. A gente sabe disso, temos clareza dessa informação. Mas a gente também tem total certeza do que a gente está ofertando aqui, por meio de uma inovação baseada em algoritmos, que muitos pacientes vão se beneficiar. E o médico, o audiologista vai saber o que fazer com aquele paciente hoje, né? Que estava perdido no limbo. Estava solto. Um paciente refratário, né? Refratário. E aí, Juan, eu queria deixar para você agora esse minuto final, para que você deixasse a sua mensagem aí. Já que você viveu ali muitas experiências, a gente sabe, né, como que é a inovação. Passando numa curva de adoção, né? Tem gente, inovação, quero agora. Porque a gente já tem alguns clientes. Quero. Saiu agora o iPhone 17. Fico na fila, quero comprar. Só que tem algumas pessoas que falam assim, espera um pouco. Deixa eu ver se isso não vai dar problema. Quem vai se beneficiar? Qual que é o preço? Qual que é o valor? Queria que você deixasse essa mensagem sua aí, final, com base na sua experiência. Bueno, eso es importante, ¿no? Digamos que esa es la reacción innata frente a la innovación, ¿no? Sí. El deseo por adquirir la innovación y por implementar la innovación. Muchas veces también en ese deseo de querer implementar la innovación, escuchamos la mitad del discurso. Innovación, tinnitus, tratamiento, diagnóstico, inmediatamente todos los pacientes. ¿Qué es importante tener en cuenta en el caso tanto pacientes como profesionales de la salud? Es importante no perder de vista que el tinnitus es un fenómeno ampliamente heterogéneo. Es importante no perder de vista que al día de hoy conocemos y tenemos algoritmos completos en diagnóstico y tratamiento de pacientes con tinnitus. Y que la tecnología que llega aquí a Brasil no es ajena a ese direccionamiento. Está totalmente relacionada con direccionamientos, con guías de práctica clínica, con evidencia científica, y que por ende, al ser una innovación, es importante revisar cómo esta innovación está alineada a esos algoritmos, está alineada a esas guías de práctica clínica para también aplicarlo como una solución para un grupo de pacientes. Entonces, básicamente lo que hace la tecnología de Earlogic, y esto es muy importante, es abrir las posibilidades a nuevas herramientas
para el manejo de pacientes con tinnitus. Específicamente, pues, es un proceso de nicho. Eso quiere decir un grupo de pacientes que presentan el tinnitus. Y para el profesional entra a representar una herramienta más. Entonces, muchas veces yo les digo también a las personas a las que yo les hago soporte, la tecnología que yo te estoy dejando, en la que yo te estoy entrenando, es un destornillador más dentro de esa caja de herramientas. Exato. Entonces, claro, tener un destornillador muchas veces hace una diferencia grandísima. Pero entonces es una más dentro de las cosas que están utilizando los clínicos para potencializar siempre los resultados en el manejo del tinnitus, para también llevar un mensaje a los pacientes y a la comunidad en general de que para el tinnitus sí hay cosas para hacer, que hay cómo gestionarlo, hay cómo rehabilitarlo, hay cómo estar mejor, hay cómo salir de tal vez esse círculo vicioso y esa molestia que hoy pueden llegar a estar experimentando de forma desmedida los pacientes para estar mejor. Muito bom. E você, Nádia? Como ele falou, una mais, né? Qual que é a sua mensagem final com a sua experiência, que já passou, já cuidou de paciente zumbido? Entende, né? A dor do paciente e a dor do profissional. Eu acho que essas inovações são sempre muito bem-vindas e o que a gente tem visto aqui no cenário com os pacientes aqui no Brasil, que a gente tem sim tido ganhos importantes, né? Então, essa melhora da qualidade de vida, nesses controles a gente tem observado melhoras na nota ali, na pontuação da EVA, mudanças importantes, mudanças de modulação, então o zumbido acaba ficando um pouco menos agudo ou um pouco menos intenso. A gente está ainda, a gente tem pacientes ainda que estão na metade do tratamento, mas que já perceberam melhoras significativas e sempre o que tiver coisas alternativas visando esse paciente, né, que tem um sofrimento alto, é sempre muito bem-vindo, né? Ótimo. Gente, então, obrigado aí por compartilhamento do conhecimento de vocês. Quem quiser conversar com a gente, VP Health, Health de Saúde. A gente vai estar nas redes sociais, a gente está com nossos contatos ali para conversar mais com a gente. Quiser falar de zumbido, somos apaixonados pelo tema e a gente entende sim que tem muita coisa aí para fazer. Dá para fazer muita coisa pelo paciente e a gente trazendo inovações para agregar nessa caixa de ferramenta que una mais sempre é melhor. Um chocolate a mais, um copo a mais e assim por diante. Gente, muito obrigado e até a próxima aí. Obrigada. Muchas gracias.